chefe por ser um líder, mas porque ele detém o seu emprego. Isso quando ainda é o posicionamento, que muitas vezes nem isso. Ele nem teme você porque ele tem medo de perder o emprego. Ele faz o que dá na telha. Eu falo isso porque eu lido, né, ao longo da vida, já trabalhei, já fui líder, chefe, e eu sei que tem pessoas que têm dificuldade de ser liderado. Eles acham que porque eles têm uma capacidade um pouco maior ou melhor, ou porque ele se julga melhor, ele acha que ele pode ditar as suas próprias regras, e aí você coloca um dobrado pro cara. Ou quando é aquela pessoa que ele é subalterno, mas ele tem um tio, tem um parente, tem um amigo que manda, ou que... Então a pessoa, ela não consegue respeitar. Oh, meu Deus. Ele não consegue... Não, pode deixar, daqui a pouco a gente pega. Ele não consegue respeitar, né, com honra de quem se orgulha do seu líder. Então, ele está dizendo assim, ó: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, por favor, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: bota a tua cabeça no lugar aí, por favor. Dá para você prestar um culto ao Senhor com uma cabeça no lugar? Bota a mão na consciência. Dá para você ser espiritual e ser um ser racional com a mesma intensidade, com a mesma verdade? Porque às vezes a pessoa Hoje eu tava, né, nós estávamos até comentando sobre uma pessoa em especial, e que, assim, você olha, quem não conhece, é espiritual, gosta de vigília, gosta de um culto de poder, gosta de um mover de cura, mas não é racional, é irracional. Que a partir do momento que toma atitudes que nenhum animal tomaria, é irracional. O que é irracionalidade? É você perder a noção de tomar uma decisão consciente. Que a gente às vezes fala que o animal é irracional porque ele não tem o poder de tomar decisões conscientes. Ele toma decisões por instinto. Amém? Então, mas só que eu vejo seres humanos piores do que os animais, porque os animais ainda têm um instinto. O nosso instinto é um problema. Se a gente for seguir o nosso instinto, piora mais ainda. Eu vi um vídeo não sei se foi no Facebook, acho que foi no Facebook, e achei aquilo assim, inacreditável. Acho que se não fosse filmado, muita gente não acreditaria. Eu vi uma cadela segurar o seu filhotinho que ela tinha acabado de dar à luz, pegando na boca, só que esse filhote havia morrido no parto. E foi uma cena assim intrigante. Eu acho que ali não é incrível, porque eu me nego a acreditar que aquilo é instinto. Tinha algo a mais do que o próprio instinto até. Porque o animal, ele não foi criado para pensar isso, ou para ter esse instinto. Ele pega aquele seu filhotinho morto, carrega na boca, com toda a delicadeza, vai num canto, cava um buraco, o mais fundo, entra dentro do buraco, mede o buraco, olha só, olha os detalhes. Quando ela percebe que o buraco está no tamanho ideal, ela pega o filhotinho, coloca dentro do buraco e tampa o buraco. Ou seja, ela sepulta o seu filhote com uma dignidade que às vezes tem pessoas aí fora que não enterram o seu pai com essa dignidade. Ele empurra o seu pai ou a sua mãe para ser enterrado pela prefeitura. E não é porque ele não tem dinheiro, não. É porque ele não fez força para arrumar recurso. Porque uma coisa é quando realmente não tem.
A outra é quando ele diz que não tem, mas na semana seguinte ou na semana anterior, ele está no bar bebendo cachaça. Ele está na roda de amigos fazendo um churrasquinho. Então vai dizer para mim que não tem? Nessa hora tem amigo. Então vai lá nos amigos e pede 10 reais cada um para enterrar seu pai. Pergunta se alguém vai dar. E aí eu vi um animal enterrar o seu filhote. Então às vezes somos irracionais porque não conseguimos tomar decisões coerentes, conscientes. E aí eu fico vendo essas pessoas que são espirituais, mas são inconsequentes com a sua própria vida. Eu quero poder ser uma voz para essa multidão que está aqui, amém? Eu preciso ser essa voz. E essa voz tem que ecoar por onde você passa. Não se deixe levar apenas pela espiritualidade de alguém, ou suposta espiritualidade. Espiritualidade sem ações racionais, vá me desculpar, tem alguma coisa errada. Esse ser não pode ser espiritual, como Deus quer. Como Deus quer. Porque o ser espiritual, ele também entrega a Deus um culto racional. O que é um culto racional? É você ter entendimento das coisas que acontecem dentro da igreja e fora dela também. Muita gente vai olhar para esse texto, vai querer aplicar só dentro da igreja. Vai querer aplicar. Vou te provar que esse texto não está falando só de igreja, ou para dentro da igreja. Porque no verso 2 diz o seguinte: não sede conformado com este, então ele não está falando só da igreja. Certo, Marisé? Ele está falando do mundo. A igreja ela está inserida numa parte desse mundo. Mas a igreja não é absoluta. Nós vivemos no mundo. Então ele manda o quê? Que eu não seja conformado com este mundo. Mas como é que eu não vou me conformar com este mundo? Eu só não posso me conformar com este mundo se eu raciocinar, se eu entender, se eu me colocar como alguém que tenha base para responder perguntas e me posicionar diante delas. Caso contrário, eu vou ter dificuldade de me relacionar espiritualmente. E isso é muito sério. E é o que está acontecendo, né? Porque quando ele diz: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Olha só, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Você vai ser transformado pela renovação de qual entendimento? De quem? Não, eu gostaria que você repetisse. De quem? Do meu. Ele está dizendo o seguinte: você vai ser transformado e renovado pela transformação da renovação do vosso entendimento. Não é de Deus, é o seu. Tem gente que pega esse texto e bota Deus em tudo. Deus está nele, mas não somente ele, você também está nele, tá? Nós estamos nele. Mas sede, vou ler novamente, verso 2 de Romanos 12. Não sede conformados com este mundo, ponto. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você precisa entender para ser renovado. Se você não entende, você não é renovado. A matemática é essa. Se você não entende o que está acontecendo, você não vai ser renovado nunca, lindo. Nunca, linda. Infelizmente, eu tenho um monte de gente dentro da igreja, aqui e fora, que não é renovado nunca. Por quê? Porque ele é só espiritual, ele acha que é espiritual, mas não tem uma mente de entendimento. Mas por quê? Porque não se renova, não tem entendimento das coisas, não é renovado. A sua mente é uma mente sem futuro. Literalmente,
é uma mente vazia, não tem? Quando fala assim, fulano tem a cabeça oca, não tem assim quando a gente diz? Fulano parece que não tem nada na cabeça, parece que tem o que camarão tem, né? Mente vazia. E esse é um problema. Muitos casos dentro da igreja de problemas sérios, não é por falta de espiritualidade, é por falta de entendimento. É por falta de renovação, porque não tem entendimento. E por que não tem entendimento? Porque a memória é curta. A memória não pensa, a memória não raciocina, a memória não se interliga com as coisas que estão acontecendo. Nós somos seres que precisamos andar interligados a tudo que está à nossa volta, a tudo que está ao nosso redor. Nós temos que tomar cuidado para o que está ao nosso redor não nos prejudique, mas nós não podemos deixar de estar ligado, porque uma coisa é você saber o que está, a outra é deixar aquilo prejudicar você, que é totalmente diferente, né? E aí diz o seguinte: para que experimenteis, olha por que nós precisamos ter entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Agora você entendeu por que tem muita gente que não experimenta droga nenhuma de Deus? Descobrimos a pólvora, Maria José. Descobrimos a pólvora, Maria do Carmo. Descobrimos a pólvora, Márcia. Hein, Amabi? Que maravilha. Por isso que ninguém sabe qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, né? Fulano, cicrano, pontinho, pontinho. Por que essas coisas acontecem comigo? Né? Eu e a Márcia ouvimos isso. Sabe, né? Ah, que vontade de falar. Ali, é pior de tudo é que eu falei, né? O pior é que eu falei. E o pior é que eu falei e não viu. Porque não tem entendimento. E aí não consegue ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, meu Senhor, continua sendo irracional, continua sendo pior do que um animal, porque o instinto, olha só, o instinto humano é um problema. O instinto animal não tem nele uma característica que nós temos. O instinto animal não carrega o mal. O nosso instinto carrega o mal. O animal irracional, no seu instinto, não tem o mal. O que ele tem é defesa. Quando um animal ataca, ele não ataca porque é mal, exceto que ele foi doutrinado por um mau dono a ter esse hábito, né? Eu tenho um animal, né, um cachorro lindo, cuti-cuti, quem conhece sabe, né? A raça dele é chau-chau. Ele tem uma carinha de santo, bonito, fofo, aquela língua roxa, dá vontade de dar um beijo nela, aquela cara de leão que ele tem, todo mundo baba ele. Só que ele tem no seu instinto, na maioria deles, eles são muito violentos. A mordida dele é uma mordida, você tem noção, não sou eu que estou dizendo, são médicos que dizem isso, dentro desta área, equiparado a um Rottweiler e a um Pitbull. Então nós estamos com um animal cuti-cuti, que é tão violento quanto esses dois animais, ou seja, tem uma pegada comparada a dois animais que nós temos medo deles, né? Só que quem olha para ele, ninguém dá nada por ele. Só que o meu é um cavaleiro, né? Porque é um menino, então, né? É um doce. Mas por quê? Ele tem esse instinto natural